Cara, faz tanto tempo que eu não gravo, cara, que nem sei como é que eu me apresentava. E aí, galera, tudo bom? E aí, como é que tá? Falei uma abertura, hein? Fala, galerinha do YouTube! É clássica, né? É claro. Ué, devocional, então faz algo pra isso tudo. Tem que criar um bordão, cara. Seu público é mais jovem. Eu não consegui ter um dado específico pra saber. Mas é voltado pra jovem. Jovem, assim, jovem adulto, né? Jovem pra jovem adulto. É, mais ou menos a sua idade que você fala. Fala, galerinha, tudo bom? A paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao segundo episódio, né, da carta que Paulo manda aos Filipenses, né, o segundo capítulo. Se você não assistiu o primeiro, sem problema nenhum, esse aqui é um vídeo assistível, sem precisar assistir o primeiro capítulo, mas depois que você terminar aqui, você pode voltar lá, assistir o primeiro capítulo, que tem coisas bastante interessantes. Bom, nesse segundo capítulo de Filipenses tem um versículo, na verdade, que eu já sabia de cor, porém eu nunca tinha visto ele da forma como eu vi quando fui fazer o roteiro desse vídeo, que eu quero trazer pra vocês. Entra a vinheta. Quem é Paulo e onde ele estava quando escreveu? Isso é importante pro contexto da carta em si, né? Paulo estava preso em Roma, né? Isso a gente vê no primeiro capítulo. E mesmo estando preso em Roma, ele tem uma atitude completamente diferente de uma pessoa normal, vamos dizer assim. Paulo também não era um cara bem normal, ele é um cara bem doido, vamos dizer, por esse lado. Então, mesmo estando preso, ele estava alegre, estava contente, estava feliz pelo evangelho estar sendo proclamado, tanto lá dentro da prisão como fora, pelos irmãos de Filipenses estarem unidos e seguindo firmemente, né, no propósito que Deus tinha para eles. É interessante que Paulo escreve as cartas aos Filipenses com maior alegria, diferente de outras cartas que Paulo tá lá sendo um pouco mais rígido, dando bronca, né, na galera, principalmente de Coríntios, a galera quando ele escreve a carta também para os romanos. A carta de Filipenses é uma carta, vamos dizer, de muita alegria, uma carta de bastante felicidade, mesmo estando naquela situação que para um ser humano pode ser precária, né, estando preso por pregar o evangelho, por pregar a verdade, e para ele isso não importava, né? Isso era um detalhe que estava na vida dele. E só esse contexto em si, de Paulo estando preso e enquanto escreve a carta, já diz muito sobre ele, já diz muito do objetivo da carta e dos conselhos que ele vai deixar tanto para os irmãos de Filipenses, tanto para nós que somos leitores dessa palavra. Se a gente fosse pegar um tópico para esse segundo capítulo, na verdade, Paulo está falando de comportamento em situações. Ele está falando sobre do jeito que você pensa, do jeito que você age em diferentes situações. E se a gente tivesse um tema para esse vídeo, seria ter a mente de Cristo, que eu acredito que é o ênfase que Paulo vai dar nessa carta. Ter a mente de Cristo. Ele é uma prova clara de alguém que tem a mente de Cristo, estando na situação de dificuldade que ele estava passando naquele momento. E aí já começa falando isso no capítulo, né? Se você me acompanhar agora no capítulo 2, no versículo 1 em diante, você vai ver o primeiro conselho que Paulo vai dar. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só espírito. Não seja egoísta, nem tente impressionar ninguém, sejam humildes e considere os outros mais importantes do que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas procure-se também com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aí entra um versículo que acredito que todos conhecem, que é no versículo 6 em diante. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse pagar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo ou de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então nós vemos um Paulo já de início nesse segundo capítulo, dando alguns exemplos para nós, entre comunhão, de andar em cooperação uns com os outros, e algo muito importante que acredito que é o primórdio do evangelho, que não é sobre nós, mas sim sobre servir ao próximo, sobre estar sempre ajudando o próximo. Quando a gente vai ver os frutos do Espírito que Paulo vai falar lá em Gálatas, todos os frutos e dons do Espírito, eles não são para o nosso próprio benefício, mas sim são
para ajudar o corpo, são para ajudar o próximo. Se eu tenho bondade no meu coração, não é para mim. A bondade é para que eu seja bondoso com o meu irmão. Se eu tenho amor, é para que eu tenha amor para o meu irmão. Se eu sou paciente, é para que eu venha a ser paciente com o meu irmão. Então, tudo que envolve o evangelho não serve para nós mesmos. É por isso que Cristo ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma forma que desse para fazer o sacrifício que ele fez por nós na cruz, mas pelo próximo, pela sua criação, por amor a nós. E a nossa atitude, pensamento que nós devemos ter no nosso cotidiano é a mesma coisa de Cristo, esvaziar de nós mesmos e ter essa atitude pelo próximo, ter esse amor pelo próximo e esse pensamento pelo próximo, não se importando tanto entre com nosso mesmo. Aí você me pergunta o que é ter a mente de Cristo no dia a dia. Eu acredito que não é a questão de ser perfeito, até porque enquanto a gente estiver nessa terra nós não vamos ser perfeitos, mas nós estamos procurando e caminhando para uma perfeição. E quanto mais a gente tenta se parecer com Cristo. No dia a dia isso é em qualquer lugar, trabalho, faculdade, escola. São as suas atitudes, seus pensamentos, como você reage a pessoas que te julgam, como você reage àquele chefe que pega no seu pé, ou aquele colega na escola que também pega no seu pé, como você reage, se é que você reage da mesma forma, ou você não liga, ou você não se importa, ou você demonstra para essa pessoa que você é diferente de qualquer outras pessoas desse mundo, porque você tem algo que você... Oxi, o que eu tô falando? Que você é diferente de qualquer outra pessoa, porque você tem Cristo no seu coração, você tem a atitude de Cristo, você tem um pensamento de Cristo. Então, com seu chefe mesmo pegando no seu pé, você vai ser um melhor funcionário, você vai ser um bom funcionário, você vai ser um bom aluno, você vai ser um bom filho. Isso é ter atitudes que demonstram que você tem um pensamento de Cristo. Então não é ser perfeito, né? Não é procurar ser o cara mais certinho, mas sim ter uma direção clara. É você ter um autocontrole, é você ter uma direção em que você vai se deparar com situações difíceis, com situações que você vai querer tomar atitude por si próprio, mas você deve manter a cabeça no lugar e pensar como Cristo, e pensar como se Cristo... pensar que como Cristo agiria naquela situação difícil, né? Minha avó sempre me ensinou sobre trabalhar. Ela sempre falava: olha, meu filho, sempre que tiver um trabalho, faça mais do que foi pedido para você ou do que sua obrigação. Não para ter um certo destaque ou tentar chamar atenção para si mesmo, mas para mostrar que nós estamos lá para servir independente da nossa obrigação ou função, né? Isso no trabalho funciona mesmo, e a palavra fala muito sobre isso. Depois de um tempo eu vim descobrir que isso também isso é bíblico, né? A gente não ser um servo inútil, mas sim não fazer somente aquilo que está na nossa obrigação, mas a mais, e servir ao nosso chefe, ao nosso patrão, como se ele fosse o nosso Senhor mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor, servir com amor, com compaixão, estar lá mesmo para ajudar e vestir a camisa da empresa. Sei que é difícil, tem algumas empresas também que não colaboram. Se esse é o teu caso, ore para que Deus te coloque uma empresa que seja um pouquinho melhor em questão de cultura, mas enquanto isso não acontece, continua servindo, dando o seu melhor para que você venha a ser o melhor funcionário dessa empresa, porque é isso que Deus espera de nós, que a gente venha a ser o melhor e nossas obrigações, o melhor na nossa escola. Não que isso venha nos tornar melhor que os outros, mas para que a gente venha mostrar que nós temos compromisso, direção e que nós temos uma mente diferente. Eu quero que você se faça essa pergunta: será que eu estou agindo pensando em mim mesmo ou no outro, em servir o outro, independente se é alguém que, em questão de empresa, está abaixo de você, ou se é o seu chefe, ou seu amigo, ou seu colega da escola, faculdade. Mas reflita e analise essa situação, se você está... as atitudes que você toma em relação a isso, pensando em você ou pensando no próximo. Humildade. O segundo capítulo de Filipenses fala também sobre humildade, bastante sobre humildade, sobre nós sermos humildes. Acabamos de ler isso. O que não é humildade, cara? Humildade não é se rebaixar, não é ficar quieto, não é falta de opinião, não é também uma pessoa ser... como é que se diz, cara? Ser humilde em questão financeira. Acho que não tem muita coisa atrelada a isso. Praticamente a humildade é não se colocar acima, sentir que você tá de igual para todo mundo. Por exemplo, tem um exemplo, cara, que sempre acontece isso. Acho que não sei se isso se encaixa em humildade.
com clientes, né? Aí eu trabalho como design gráfico e às vezes o cliente quer saber mais do que eu. E fica naquela questão, aumenta logo, muda isso aqui, coloca isso aqui. E eu sei que tecnicamente não vai ficar legal, pode dar errado. E às vezes eu até tentar convencer o cliente de que a forma que ele está escolhendo para alterar o meu design talvez atrapalhe na venda, atrapalhe no visual dele. Só que às vezes ele quer mesmo que isso aconteça. E eu podia criar um caos sobre isso. Eu falo, cara, você não sabe de nada. Quem estudou sobre design foi eu. Você tem a sua profissão aí, então deixa que eu cuido aqui. Só que a gente tem que ser profissional. Eu acho que também humilde. Encaixa em humildade, eu deixar passar quando o cliente manda aumentar logo, Gui. Tipo, eu não vou discutir, se você quer assim, que seja. Aí você, tá bom, e faz a vontade do cliente. Eu acredito que isso se encaixa em humildade, porque eu poderia criar uma discussão, isso poderia prejudicar na empresa, poderia prejudicar também a empresa também. Só que a gente deve... calma aí, vamos se controlar, não é assim? Eu acredito que isso se encaixa também, né? Eu acredito que quem trabalha nessa área do marketing e tal, sofre com isso, né? Quando eu vejo a alteração lá no sistema que a gente usa no trabalho, já me dá um negócio assim, fica meu Deus do céu. E Paulo fala algo muito importante, né? De mostrar que o outro considere o outro mais importante do que você quer a si mesmo, né? Isso não é apenas para fingir, né? É uma postura que você faz com o coração, que você olha para a pessoa e você coloca ela em um pedestal para cuidar, para servir. E acredito que a palavra ênfase desse segundo capítulo é servir, né? Servir com o coração, não para pensar que você vai ganhar alguma coisa em troca, mas servir com uma postura como se fosse Cristo, né? No caso de atitude e pensamento. Outra coisa é fazer tudo sem murmurar, né? É complicado, o ser humano reclama. Eu já passei por diversas situações em que reclamei diversas vezes, né? Situações difíceis, e o que a gente mais faz nessas situações, às vezes, é reclamar. E a gente tem um exemplo claro sobre quando você começa a reclamar e não segue a direção que Deus tem para sua vida, você fica o que era para ser do ponto A para o ponto B, em uma linha reta, acaba que você dá um balão bem maior para chegar ao ponto B por causa da murmuração. Um exemplo disso é o povo quando sai do Egito e tem como destino a terra prometida, que se seguisse, se obedecesse, não murmurasse, chegariam, se não me engano, em 40 dias, mas por causa da desobediência e murmuração, eles levam 40 anos. E da geração que sai do Egito, somente 2 que saíram do Egito que entram na terra, né? Porque muitas mudou a geração, foram morrendo e foram nascendo os filhos e tal. Então pessoas que nasceram no deserto foram que entraram na terra prometida e demoraram muito, né? 40 anos para entrar, por causa da murmuração, da desobediência, de querer fazer as suas próprias vontades. E isso causou uma demora no que era para ser curto. E às vezes Deus tem um plano para nós. Às vezes não, Deus tem um plano para nós. E o plano às vezes é do ponto A ao ponto B em uma linha reta, mas por causa da nossa desobediência, em querer fazer as coisas da nossa vontade, querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Não pedindo ajuda, não pedindo conselho, e isso leva a gente a percorrer um caminho muito mais longo do que um caminho original que Deus tinha preparado para nós, né? Tenta imaginar uma linha, um caminho que Deus preparou. Meu filho, se você seguir a minha palavra, se você seguir as minhas ordens, esse é o caminho que eu preparei pra você. Pelo amor de Deus, estão ligando pra mim, velho. Deixa eu ver se eu não pausou o vídeo. Ah, não, tá aqui, tá. Pois eu acho que sim. Enfim, um caminho que Deus preparou pra você. E por causa da murmuração, você acaba percorrendo um caminho muito maior, mas pela graça de Deus, misericórdia de Deus, você acaba chegando no objetivo. E é um versículo curto, né? Versículo 14, né? Faça tudo sem murmurar, cara. Só faz. Sem murmuração, sem reclamação. Quando você tem um hábito de murmurar, parece algo que drena a sua paz silenciosamente. Você não percebe, mas aos poucos vai drenando a sua paz, você não vai ter paz. Tudo é motivo de reclamar, tudo é motivo de ficar com raiva, tudo é motivo de jogar as coisas para cima. Então, às vezes, é importante a gente mudar esse hábito de reclamar, de murmuração. E não é só fingir que tá tudo bem, né? É tomar uma atitude para que a vida melhore. Ou deixar de reclamar também em questão da vida. Porque isso muda na prática, né? Aqui não é uma lista de regras que você deve seguir e colocar check sempre que você fizer as coisas. Sobre servir o próximo, sobre colocar o outro mais importante do que você e viver uma vida sem murmuração, né? Ou se esvaziando de si mesmo, né? Deixando o ego sair, deixando o orgulho sair e tendo uma vida mais humilde,
Não é uma lista de regra, mas é uma pergunta que você deve se fazer. Será que eu estou servindo ao próximo mais do que a mim mesmo? Ou será que eu estou vivendo uma vida sem murmuração? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo segundo os pensamentos de Cristo, as atitudes de Cristo na situação que me encontro? São pequenos ajustes que você deve olhar, analisar, quem sabe escrever, colocar em algum lugar: eu tenho esses pontos negativos que eu preciso mudar, para que você possa tomar uma atitude diferente e ter uma posição mais centrada a Cristo. E é isso, galera. Eu agradeço você ter chegado até aqui ao final, por você ter me aguentado. É só alguém que eu não consigo falar, por isso que eu gravo o vídeo pro YouTube. E deixa aí nos comentários que se você tem algum exemplo de situações que você passou, que você precisou tomar uma atitude em que você contraiu aquela vontade de gritar, a vontade de discutir. Você: não, beleza, eu vou aceitar a situação e vida que segue. Deixa aí nos comentários. E no capítulo 3 nós vamos ver algo muito interessante, que Paulo vai falar sobre esquecer aquilo que ficou para trás, né? Esquecer o passado e viver a vida pela frente, né? Até porque se passou, tá no passado, então esquece, deixa lá situações, relacionamentos, crises, são coisas passadas. O importante é a gente olhar para o futuro e fazer do presente uma bênção, fazer do presente algo que a gente valorize, né? E busca de um futuro que a gente deseja, que a gente sonhou. E eu agradeço a você que tá aí me olhando, o Gui que tá aqui também. Tamo junto. Por ter chegado até aqui. É uma honra ter vocês aqui comigo conversando. E é isso, cara. Tamo junto. Falou. Já ganhou. Já ganhou.